Alô, galera. Boa noite. Começando uma aula aqui do Gênio Curso. Hoje, com o professor Gustavo, vamos falar sobre sinais de pontuação. Dica para vocês, material de atividade, slide aí, tudo pronto para vocês começarem o estudo sobre sinais de pontuação. Todas as regras, todos os detalhes, as minúcias. E, de antemão, falando para os meus guerreiros, futuros aprovados dos concursos públicos da vida, que a gente vai fazer uma atividade, já está disponível no e-mail da turma, uma atividade com a banca específica de vocês. E lembrando que esse assunto, sinais de pontuação, é um assunto que ele mexe com diversos assuntos também do edital, das bancas, né? Dos concursos. Primeiro, pontuação, ele está ligado diretamente com questões de interpretação de texto. Então, você identificar qual o sinal característico, onde é a pausa, onde se coloca o sinal, é fundamental para que você interprete corretamente o texto, para que você responda questões de análise sintática, de orações simples, orações compostas, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Você identificar também questões de regência, de orações reduzidas, orações explicativas. São vários assuntos que estão ligados a sinais de pontuação. E as bancas atualmente têm cobrado essas questões multidisciplinar mesmo, multiconteudística, mistura os conteúdos numa mesma questão e pede lá o que ele quer, o anunciado quer. Então fiquem atentos a isso aí. Vamos para o slide, eu vou explicando para vocês cada ponto, cada passo, a definição primeiro, os tipos de pontuação, e a gente entra no assunto e depois eu libero vocês para a atividade. Valeu? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos e esperamos que semana que vem retomemos as aulas normais frente à paralisação. Vamos lá, sinais de pontuação. Vamos lá, identificando aqui a definição. Vamos lá, meu povo. De olho na tela. Pontuação, ela indica na escrita as várias possibilidades de entonação e pausas da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, a pontuação, ela tem essa definição aí. Ela tem dois mecanismos principais aí pela definição, que vocês estão vendo, que é o seguinte: primeiro, as entonações, as pausas do texto e como elas podem mudar de sentido, né? Eu posso falar a frase fique não, vírgula, vá. Eu estou falando aí para a pessoa ir. Agora, se eu falar fique, vírgula, não vá, mudei a vírgula de lugar, o sentido é totalmente oposto. É esse sentido de entonação e de sentido que a gente tem que identificar nas pontuações. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo também. Então, um texto que tem excesso de pontuação, a exemplo de 2 pontos, ponto e vírgula e ponto de continuidade, a leitura ela é mais travada, ela é mais, dá mais paralisação. Isso pode fazer a leitura um pouco cansativa. Já um texto que tem vírgulas sem muitas travadas, ele é um texto mais fluido. Porém, você corre o risco de fazer um período muito longo, só com vírgulas. Então, há necessidade de controlar isso aí, para você não se perder nas questões que pedem discursividade ou nas questões de redação, que não é o caso da banca atual de vocês que vão fazer o concurso. Tá certo? E já entrando aqui nos tipos de pontuação. Os 3 tipos básicos de pontuação são os sinais que indicam que a frase não foi concluída ainda. São eles a vírgula, o travessão e os parênteses
e o ponto e vírgula, né, e os dois pontos. Esses são todos aqueles que indicam que a frase ainda não foi concluída. Ela ainda vai ter uma continuidade, tá certo? Esses pontos aí, vírgula, travessão, parênteses, esses três específicos iniciais, vírgula, travessão e parênteses, eles podem ser usados, por exemplo, entre aposto explicativo, os três, pode ser usado entre orações subordinadas, pode ser usado em vários sentidos, mas os três têm a mesma função, vocês vão ver aqui. O ponto e vírgula, que ele tem uma função muito característica, específica, só existem dois usos para o ponto e vírgula, apesar das pessoas confundirem demais esse tipo de pontuação. Só existem duas funções para o ponto e vírgula, tá certo? A gente vai ver na instante. E os dois pontos, identificando esses como sinais que indicam que a frase não foi concluída. Os sinais que indicam o término do discurso ou parte dele são o ponto simples, o ponto parágrafo e o ponto final, tá certo? O ponto simples dentro do mesmo parágrafo, encerrando períodos. Então você vai ter o primeiro período, ponto de continuidade, ponto simples. Segundo período, ponto de novo de seguimento, ponto simples. E aí vai até o final do parágrafo, quando nós identificamos ali o último ponto como ponto parágrafo. Inicia-se um outro parágrafo. No final do texto, o ponto final, que aí está identificado o término do texto, do capítulo, do livro, enfim. Tá certo? Esses são os que indicam final de parágrafo, final de frase, período, oração e final de texto, né? Final de capítulo, o ponto final. Os sinais que indicam intenção ou estado emocional são três apenas, tá certo? São três. Identificando aí emoções, identificando aí entonação ascendente, entonação descendente, todas essas características que vai dar o ritmo, a melodia do texto, tá certo? Do que você quer enunciar na sua frase. Então você tem aí, por exemplo, o ponto de interrogação para as frases, para as perguntas diretas, viu, meu povo? Entendam o seguinte, eu posso fazer uma pergunta sem ponto de interrogação? Posso. Posso fazer uma frase indireta, com o ponto final, sendo o ponto parágrafo, o ponto de segmento, ponto simples, e ser uma pergunta, tá certo? Identificamos o ponto de interrogação apenas nas perguntas diretas, tá certo? Diretas. Se fosse em espanhol, nós identificaríamos com a interrogação de cabeça para baixo, no início da frase, e aí a interrogação no final, né, normal, de cabeça para cima, vamos dizer assim, tá certo? O espanhol tem essa característica de mostrar onde a frase interrogativa inicia e onde ela termina. Infelizmente nós não temos essa característica no português, então a gente identifica a frase direta, a pergunta direta com a interrogação, a indireta com o ponto, certo? E aí o ponto de exclamação, que aí vai identificar estado, espanto, emoção, surpresa, onomatopeias, todas essas características que exprimem um tom descendente, tá certo? Se a interrogação é ascendente, para identificar ali a tônica da pergunta, a entonação da exclamação é descendente. Você começa forte e termina fraco com a exclamação. Um detalhe também que vocês vão ver, a exclamação pode separar também os vocativos, pode substituir a vírgula na separação de vocativos. A gente vai ver todas essas regras daqui a pouco. E as reticências, se vocês forem fazer redação dissertativa, as reticências elas não são recomendadas, tá certo? Só são recomendadas as reticências nos textos narrativos, nas descrições, em que há um pensamento incompleto do autor,
em que o leitor tem que dar o complemento do que foi escrito. E isso em dissertação é prejudicial. Você nunca vai escrever numa dissertação objetiva a reticência. Mas a reticência ela também marca uma interrupção da melodia. Tá certo? Dando esse sentido de que o leitor, o interlocutor, tem que completar o sentido da frase ou o pensamento que ficou em suspenso ali na reticência, tá certo? Mas dissertações objetivas, evite reticências. Seguindo o slide, nós vamos ver agora o uso da vírgula. O uso da vírgula é bem controverso. Talvez, com a experiência, pouca experiência que eu tenho de sala de aula, são 17 anos dando aula de redação e gramática, de longe o texto, o erro maior que existe em texto, em redação, talvez seja a questão da vírgula. Vírgula é problemática. E não fiquem estressados, não fiquem em pânico com relação a esse conteúdo, porque eu vejo professores em todos os níveis de graduação e pós-graduação que erram questões de vírgula, erram vírgula em texto. E isso é uma questão que o brasileiro não domina. Então fiquem sossegados que todo mundo vai ter esse problema, tá certo? Agora você pode minimizar, se você estudar um pouco, pegar as regras principais, é claro que você vai evitar esses erros nos seus textos e principalmente nas questões, porque ele é característico do edital de vocês, tá certo? Esse tema. Então, a vírgula é o assunto que mais cai de pontuação. Talvez, pela regra ser a maior também, e aí pode ser de várias questões, pode cair várias questões em relação às várias regras, é o assunto que mais cai de pontuação. Então, atenção máxima à questão da vírgula. Fique de olho aberto aí e não perca aí. Ó, uma vírgula muda tudo, todo o sentido do texto. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Quer dizer, eu falo a frase, não, vírgula, espere, eu estou pedindo para a pessoa esperar, tá certo? Olha a vírgula no meio. Agora, se eu não coloco vírgula, não espere, vá-se embora. Quer dizer, eu estou pedindo para a pessoa ir. Um sinal de vírgula, eu posso mudar o sentido daquilo que eu pretendo dizer. Esse é o sentido da vírgula. Tem que ter muito cuidado com o uso dela. Tá certo? Ele pode sumir com seu dinheiro. 23,4 é o caso aqui do nosso chefe. Ele tem 23,4 milhões no banco. Aí no outro dia trocou o dígito, botou 2,34. Só nessa brincadeira ele perdeu mais de 20 milhões de reais. Tá vendo aí? Por causa de uma vírgula no lugar inadequado. Pode ser autoritário o uso da vírgula. Parem na frase. Aceito, vírgula, obrigado. Quer dizer, ele está agradecendo, está aceitando algo que a pessoa está dando. A outra frase, sem vírgula, aceito, obrigado, soa como um autoritarismo, com algo que foi imposto, uma opressão. Eu aceito, obrigado, isso aí que você está me dando, tá certo? Olha, só a vírgulazinha no lugar inadequado. Pode criar heróis, olha lá a frase, isso só ele resolve, tá certo? No sentido de que só isso, somente isso, apenas isso, ele resolve, qualquer um resolve. Agora, isso só ele resolve, sem vírgula, aí, meu amigo, você vai mandar para o expert, para o especialista. Só aquele camarada ali que vai resolver esse pepino na sua vida, tá certo? Olha lá, que pode criar vilões também. Esse, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Então você está aqui dizendo de viva voz ao juiz, falando para o juiz que alguém é corrupto. Esse, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Agora, se eu faço a frase sem a vírgula, quem é corrupto é o juiz. Tá vendo aí? E você pode ser preso, meu amigo, só porque você tirou essas duas vírgulas, viu? Porque aqui, ó, ele pode dizer que ele é autoridade, você tá
está caindo aqui no equívoco de falar mal de uma autoridade, difamação, essa coisa toda. Então, todas essas características aí, ela pode ser a solução. Vamos perder, vírgula. Nada foi resolvido. Ele deslocou a vírgula e refez a frase. Vamos perder nada, vírgula. Foi resolvido. Ou seja, está tudo resolvido na segunda frase. Na primeira, infelizmente, tudo se acabou. Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. A pessoa não quer saber, não quer se meter do problema. Ou então, não, vírgula, queremos saber. Aí a pessoa está se prontificando a resolver o problema. Certo? Ou uma vírgula só, mudando o sentido, tá certo? Esse texto aí da Associação Brasileira de Imprensa, a fonte ABI, muito interessante. Queria iniciar a nossa aula de pontuação com esse texto, porque eu acho ele muito interessante para nos dizer como é que você pode dar um sentido totalmente inverso do que você queria com apenas uma vírgula, tá certo? Vamos lá, seguindo aí. Em que lugar você colocaria a vírgula nessa construção? Olha lá. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Onde você colocaria a vírgula aí? Eu tenho certeza que se você fosse homem, você colocaria a vírgula depois do verbo ter. Tem. Aí você botaria a vírgula aí. E a frase ficaria assim, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Tá certo? Agora, se você é mulher, eu tenho certeza que você botou a vírgula depois de mulher. Olha lá como é que ficaria. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Tá vendo? Agora é o homem que está andando de 4 à procura da mulher. Você mudou o sentido total da frase. Certinho? Seguindo o slide. Para que serve a vírgula? O que você acha do seguinte conceito? Olha lá. Vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloca-se uma vírgula. Tá certo? Esse é um conceito que as pessoas usam de vírgula. O problema, pessoal, o problema desse conceito é que as pessoas respiram de forma errada, equivocada. Tá certo? Às vezes leem de forma equivocada, botando pausa onde não tem e botando pausa e não botando pausa onde tem. Aí é que complica a situação. Tá certo? E aqui vai uma crítica à educação atual. Porque na educação atual, nós não vemos, por exemplo, as professoras de gramática fazendo leitura em voz alta, fazendo recital de poesia, fazendo recital de tempos verbais. Vocês pegaram essa aula de recitar tempo verbal? A professora de português lá, falando assim, olha, fulano de tal, indicativo do verbo fazer no presente. Aí a pessoa lá levantava e recitava tá, todo o tipo verbal que a pessoa indicava ali, ela dava nota. Sabe essa atividade? E ela ia corrigindo na hora ali, não, é assim, é assado. Isso não se vê mais nas aulas de gramática hoje das escolas. E de certa forma, há coisas da tradição que são positivas para nós. Sabe o quê? Leia em voz alta, pegue um livro, um texto, qualquer coisa e vá ler em voz alta, tá certo? Leia em voz alta. O que é que você vai aprender com a leitura em voz alta? Exatamente o tema da aula de hoje. Sinais de pontuação. A gente aprende sinais de pontuar o texto de acordo com a leitura em voz alta. Porque você vai lendo, dando as entonações, as pausas, as ascendências, as descendências, o pensamento completo, tudo isso você vai fazendo à medida que você for lendo o texto em voz alta. Tá certo? Façam isso como atividade para que vocês aprendam a pontuar. A gente aprende a pontuar muito assim, lendo em voz alta, tá certo? É uma dica aí para vocês. Vamos para o segundo conceito aqui do slide.
A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar. Aqui ele já está contrário a essa ideia de respirar, bota a vírgula onde respira. Mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. E são esses preceitos que nós vamos ver hoje aqui na aula. Tá certo? Não vá muito nessa ideia de que você está ali, respirou, bote a vírgula. Não, meu amigo, cuidado, viu? Cuidado, porque hoje a gente respira errado. A gente respira não no lugar certo, a pausa certa, para botar um tipo de pontuação ali. Característica, tá certo? Então não vão muito para esse primeiro aí, não. Esse primeiro hoje está equivocado. Funcionava mais na época de antigamente. Essa aí, mas agora não, porque as pessoas não sabem identificar direito. Tá certo? Então vamos lá para as principais regras para a utilização da vírgula. A vírgula, agora o emprego da vírgula no período simples. Vamos começar aí, tá certo? Olha lá uma frase, ó. Sua observação foi inconveniente, vírgula, agressiva, vírgula, irônica, vírgula, antipática. Ponto. Certo? Essa é a primeira frase. A segunda frase é semelhante a essa. Sua observação foi inconveniente, vírgula, agressiva, vírgula, irônica e antipática. Nós temos aí a primeira regra geral de vírgula. A primeira regra geral diz o seguinte: usa-se vírgula para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Observação: não se usa vírgula antes do e nesse caso, que é o caso segundo aí. Constataria erro se você colocasse na frase uma vírgula antes do e, nesse caso aí, tá certo? Não estranhe não que vocês estão me vendo virado para cá, é porque o slide está virado para cá. Mas para vocês está aparecendo o slide aí na tela, tá certo? Então não fique estranhando não que eu estou virando, é porque eu estou lendo aqui o slide. Tá certinho? Não estranhe isso não. Então olha lá, se eu botasse lá na segunda frase, irônica, vírgula, e antipática, erro, tá certo? No gabarito você marcaria essa como errada. Só se fosse perguntar lá qual a frase que está errada, aí você marcaria essa. Não existe na enumeração vírgula antes de e. Mas esse e é facultativo, tá certo? Por isso que eu botei essas duas frases. Porque não é enumeração, você faz o e se você quiser. Você pode fazer um outro aditivo ou você pode deixar somente a vírgula, como é o primeiro caso. É facultativo, não é obrigatório. Se você, por exemplo, está escrevendo uma redação, já tem muito e no seu texto, esse é um e que pode ser evitado. Esse é um e. Você tira esse e aí, bota uma vírgula no lugar dele e pronto. Já tirou um e, já minorou ali o problema do excesso do e, que é um problema das redações hoje também, tá certo? Então a primeira regra é enumerações, vírgula, para separar dois ou mais objetos de análise lá da enumeração. Segunda regra, atenção para a frase. Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, talentosíssima, vírgula, recebeu homenagens da imprensa mundial. Essa frase entre vírgula, ela é o que a gente chama de um dos cinco tipos de aposto, que é o aposto explicativo. Todo aposto explicativo ele está entre vírgula, tá certo? Ele tem que estar isolado de qualquer contato com a frase. Se o aposto explicativo for no início da frase, a vírgula vem depois. Tá certo? Se ele estiver no meio, que é o caso, o exemplo dessa, você bota a vírgula antes, a vírgula depois. Se o aposto explicativo estiver no final, vírgula antes. Porque no final vai ter o ponto. Tá certo? Então olha lá a segunda regra. A segunda regra, usa-se vírgula para isolar o aposto explicativo. O aposto explicativo tem que ficar isolado. Tá certo? O que é um aposto explicativo, Gustavo? Pelo amor de Deus! É toda expressão, frase, oração que explica algo que foi dito.
É isso, o aposto explicativo. Tá certo? Não confunda com oração subordinada, não. O aposto, ele é uma parte do texto que, se você tirar, continua o sentido normal a frase. Quer ver? Vamos tirar o aposto aí. Fernanda Montenegro recebeu homenagem da imprensa mundial. Quebrou a semântica da frase? Não, não quebrou nada. O sentido permanece. Já na oração subordinada, se você tira a parte subordinada, você quebra o sentido da frase. Tá certo? Não confundir os dois. E há casos em que a oração subordinada tem vírgula, há casos que não tem. Nós vamos ver aqui que a gente está começando a ver vírgula agora. Terceira regra. Olha lá que delícia agora. Charge de Mafalda. Bom dia, vírgula, senhor H. Embaixo. Maria, vírgula, chame seu pai. O que é que nós temos aí? A charge agora de Mafalda. Vocês estão vendo Mafalda aí, correndo, né? No segundo quadro, ela chega à cama do pai e aí ela grita: Feliz Dia dos Pais, vírgula, papai! Exclamação. E na última, falou a voz do sangue. O pai já caído no chão. Tá certo? Vamos destacar o terceiro quadrinho aí, ó. O terceiro quadrinho. Feliz Dia dos Pais, vírgula, papai. O que é que essas três frases têm em comum? Elas estão separando o... Hein? Tô ouvindo não. O vocativo. E o que é o vocativo? O vocativo vem do latim vox. Vox, V-O-X. Tá certo? Vox. O que é que significa vox? Voz. Voz em latim. É quando eu uso na frase uma palavra ou uma expressão que chama por alguém, que eu abordo alguém, peço alguma coisa a alguém. Ou seja, eu uso a voz na frase para poder indicar, chamar alguém de viva voz. Tá certo? Lembrando o seguinte: vocativo não pode ser sujeito, tá certo? Vocativo é termos integrantes da oração, não é termos essenciais. Dá uma dica lá para a aula de termos integrantes, termos acessórios, termos essenciais. Não confundir com sujeito, tá certo? Sujeito nunca pode ser o vocativo. Seguindo aí então, a regra 3, vocês já sabem. Já está de cor. Usa-se vírgula para isolar o vocativo. Ó, um detalhe: semelhante ao aposto explicativo, o vocativo também pode vir no início, que é o caso ali, ó. Maria, vírgula, chame seu pai. Está no início. Pode vir no final, como é o caso ali da primeira frase, ó. Bom dia, vírgula, senhor H. Então ele está se dirigindo a senhor H de viva voz. E também ele pode vir no meio da frase, aí ele vai ter que estar isolado com vírgula antes, vírgula depois. Exemplo: ouve, ó Senhor, as nossas preces. Tá certo? Esse ó Senhor é vocativo, está entre vírgulas, no meio da frase. Tá certo? Pronto, tá aprendida aí a terceira regra. Vamos para a quarta regra. Atenção! Durante o carnaval, vírgula, na Bahia, vírgula, não choveu. Ou se na Bahia ali está intercalado por vírgula. Por quê, meu povo? Qual é a regra? Usa-se vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocados. Deslocados. Porque a origem, a frase, na sua forma direta, coloca sujeito, tá certo? Predicado, complemento e o adjunto como final. Então você tem a ordem direta dessa forma. Quando você desloca o adjunto, aí você é obrigado a usar vírgula. Tá certo? Porque ele está deslocado. A frase direta seria sujeito, predicado, complemento
objeto direto ou indireto, né? E adjuntos em seguida, que pode ser adverbial, tá certo? Então essa é a regra 4 aí para vocês. Olha lá, outra regra semelhante a essa. Mariana sorria satisfeita. Essa aí é a frase direta, tá certo? Verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado. Sujeito, predicado, tá certo? Mariana é o sujeito, sorria satisfeita, o predicado. Onde nós identificamos aqui o verbo transitivo direto e o objeto direto, tá certinho? Agora vamos mudar a ordem. Olha lá. Satisfeita, vírgula, Mariana sorria. Eu desloquei aí o complemento para o início do verbo, tá certo? Aliás, satisfeito não é objeto direto não, viu meu povo? Satisfeita é advérbio, adjunto adverbial de modo. Ela está lá satisfeita, tá certo? E Mariana, vírgula, satisfeita, vírgula, sorria. Eu desloquei também o adjunto. Olha lá, satisfeita, intercalando aí o sujeito e o verbo, tá certo? Essas formas aí de usar a vírgula quando deslocado o adjunto adverbial e das locuções adverbiais, tá certo? Essa é a regra. Observação: predicativos do sujeito deslocados também são separados por vírgula, tá certo? Que é o caso aí dessas orações aí de Mariana, são predicativos do sujeito. São qualidades do sujeito, só que estão deslocadas, tá certo? E aí ela merece o uso da vírgula, tá certo? Semelhante ao exemplo de cima dos adjuntos adverbiais. Regra 4 foi para o beleléu. Agora vamos para a regra 5. Brasília, vírgula, 10 de fevereiro de 1999, ponto, local e data. Embaixo, Rua do Ouro, vírgula, número 229, endereço e número. Ficou fácil agora para identificar a quinta regra, né? A quinta regra diz o seguinte: usa-se vírgula entre nomes de lugar e data, número do endereço. Tá certo? Agora só uma dica aqui importante. Não se usa vírgula de mês, vírgula, ano. Não se usa. Tá certo? 10 de fevereiro, vírgula, de 1999. Não, meu povo. Não se usa essa vírgula. E outra dica agora de ortografia: não se usa nome de mês em maiúscula. Jamais. A não ser que seja nome próprio. Algo que identifique um evento. Tá certo? Um evento, nome próprio, algo importante, ou início de frase, claro, óbvio, né? Mas mês sempre em minúscula e não existe vírgula de mês para ano. Certinho? Regra 5, tá dita. Estamos acabando já, viu? Vamos para a regra 6. Olha lá, o diretor titubeou, vírgula, isto é, vírgula, não concordou de pronto com a decisão. Repararam que o isto é está entre vírgula? Olha lá, o isto é entre vírgula, tá certo? Por quê? Qual é a regra aí? Vamos para a regra 6. Usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Ou seja, a saber, isto é, todas essas expressões, vírgula antes, vírgula depois. Olha lá, nós preferimos, a regra 7 agora, nós preferimos café, ponto e vírgula, e eles, vírgula, chá. Aqui eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque aqui a gente está vendo o vírgula e já tem também ponto e vírgula, que é o próximo assunto aqui do slide. Então eu já vou matar os 2 assuntos. Presta atenção aqui, ó. Esta frase, ela tem ligação semântica uma com a outra, mas não tem ligação sintática, tá certo? É por isso que eu estou usando ponto e vírgula. O ponto e vírgula aqui, ele só é usado, e aí já vai uma primeira regra do uso de ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele só é usado para separar uma oração de outra oração. Tá certo? Nunca é usado ponto e vírgula dentro de uma mesma oração.
Então aqui identifiquem, nós temos uma primeira oração, ó, nós preferimos café, acabou. Se eu quisesse acabar a frase aqui, eu acabava. Certinho? Primeira frase, primeira oração. A outra oração, e eles, chá. Não tem ligação semântica, não tem ligação sintática, perdoe, mas tem ligação semântica, porque está fazendo uso de um termo da outra oração. E é essa a próxima regra da vírgula. A vírgula é separada para suprimir um termo do verbo de uma oração anterior, para que não fique repetitivo. Não fique repetitiva a frase. Ficaria repetitiva eu dizer essa frase. Nós preferimos café e eles preferem chá. Para não repetir o verbo preferir, a vírgula é usada nesse caso. Tá certo? Essa é a regra 7. Usa-se a vírgula quando se omite um verbo da oração, também chamada em figura de linguagem como elipse ou zeugma, que é suprimir um termo da oração anterior. Ele faz uso desse termo anterior, não precisa ficar repetindo, porque senão fica considerando aí a pobreza vocabular, tá certo? Nós estudamos letras na UESC, ponto e vírgula. Eles, vírgula, na Unime. Essa vírgula suprimiu o quê? Estudaram letras. Além do verbo, suprimiu também o complemento. Então, olha lá, eu falei, nós estudamos letras na UESC. Tá certo? Ponto e vírgula. Eles, vírgula, tá no sentido de estudaram letras na Unime. Então, para não ficar repetitivo, eu uso essa vírgula para suprimir um verbo e o complemento do verbo de uma oração anterior. São frases independentes, são orações independentes, cada um com o seu sujeito, tá certo? Só que ele faz uso de um termo anterior. Só isso. A dependência aqui ela é semântica, é de sentido e não sintático. Ok? É o uso do ponto e vírgula que vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá para a regra 8. O emprego da vírgula no período composto agora. Vamos ver no período composto orações coordenadas, orações subordinadas. E aí a gente vai entrar nisso aqui, ó. Viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Aqui nós temos oração assindética. Oração assindética, ela é separada por vírgula ou por ponto e vírgula. Mas qual é a diferença das orações anteriores, Gustavo? Porque aqui nós temos o uso de dois verbos. Atenção aí, ó. Viajou é o primeiro verbo. Foi visitar, ainda tem uma locução verbal. É o segundo verbo da segunda oração. Tá vendo? Então, separando uma oração de outra através de vírgula. Orações assindéticas. O que são orações assindéticas? Orações que não tenham conjunção para fazer a ligação de uma com a outra. Então elas são separadas por vírgula ou por ponto e vírgula, que também pode ter essa função. Tá certo? Então a regra aí, ó, era um homem valente, vírgula, mas tinha horror a baratas. As orações coordenadas adversativas vêm sempre com a vírgula antes dos conectivos. Tá certo? Ó, o mas aí, a vírgula antes. Então vocês já sabem, regra 8, usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas, que é o caso da primeira, e sindéticas, que tem uso de síndeto, ou seja, de conjunções, que é o caso da segunda, que usa o síndeto adversativo, tá certo? Com exceção das aditivas, que só serão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Vocês já viram que não existe vírgula antes do e, lá atrás. E é aditivo. Tá certo? É conjunção aditiva. Não existe vírgula ali naquele caso das aditivas. Vocês já viram isso aí. Tá certo? Olha lá a próxima frase. Regra 9 agora para nós. Já estamos acabando vírgula. Vamos entrar agora em uso de vírgula antes de e os casos facultativos. A gente já está acabando. Ó. Suas opiniões, vírgula, que eram brilhantes, vírgula, interessavam a todos. Aqui nós temos uma subordinada que é
separada por vírgula, iniciada por que aqui está na função de pronome relativo. E os pronomes relativos abrem que tipo de oração? Orações subordinadas adjetivas. No caso aqui, as explicativas, elas são entre vírgula, tá ok? Isso aí é coisa de gramática básica, meu povo, é gramática básica, tá certo? A regra 9 é essa aí, ó. Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. As restritivas não têm uso da vírgula, tá certo? As restritivas não têm uso da vírgula. Olha lá, vamos usar essa mesma frase para fazer a restritiva. Olha lá a diferença, ó. Vamos tirar as vírgulas e fazer a frase, ó. Suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Aí, meu amigo, só interessava a todos aquelas que eram brilhantes, não todas. Tá certo? Agora, quando eu boto a vírgula, ela expande para todas eram brilhantes. Suas opiniões todas eram brilhantes. Tá certo? Com o uso da vírgula, ela se torna explicativa, ou seja, um sentido geral. Tá certo? E com a vírgula, sem a vírgula, ela é restritiva. É apenas uma parte, não o todo. Tá certo? Com a vírgula e sem a vírgula. Olha lá o exemplo, ó, de outro, da regra 10. Nós temos aí a imagem, né, da propaganda do Bombril. Infelizmente, a letrinha, ela está muito pequena. Mas eu vou tentar ler aqui no slide. Olha lá. Não dá para ler não, gente. E aí, Gui, ficou muito pequenininho, Gui, esse slide. Tá certo? Não dá para. Eu não estou conseguindo identificar daqui não. Mas a regra 10 diz o seguinte, vou tentar dar outro exemplo aqui, só lendo a regra, que aí vocês pegam aí. Usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando anteposta à oração principal. Bom, nós temos 11 tipos de orações subordinadas adverbiais, tá certo? As orações adverbiais, elas podem ser substantivas, adverbiais e explicativas. Nós já vimos a explicativa e os casos em que elas usam vírgula, que só nas condições de explicação, né, a oração adjetiva explicativa. Agora, nas adverbiais, se essa adverbial estiver deslocada, aí ela vai sempre usar vírgula, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou usar um adverbial condicional. Ó, presta atenção. Eu vou falar assim, ó. Se chover amanhã no feriado, vírgula, eu desloquei, eu iniciei com a condicional. Se chover amanhã no feriado, vírgula, não irei à praia. Tá certo? Eu desloquei a frase subordinada, né, adverbial condicional, para o início da frase, aí eu sou obrigado a botar vírgula. Tá certo? Eu não botaria vírgula se eu botasse na ordem direta. Não irei à praia se chover amanhã no feriado. Não teria vírgula. Certo? Como eu desloquei. Vou dar um outro exemplo. Temporal, nós usamos muito temporal, advérbios temporais, adjuntos adverbiais temporais no início de frases. Tá certo? Então eu digo assim, ó, nos dias atuais, vírgula. Aí eu continuo a frase. Nós vivemos no impasse da paralisação dos caminhoneiros. Ponto. E eu botei no início da frase o adjunto adverbial de tempo agora. Tá certo? Que são muitos. Quase todos os advérbios que indicam tempo, eles são usados como adjuntos adverbiais de tempo. Tá certo? É mais ou menos o que está ali na imagem da propaganda do Bombril. É um se também. Tá certo? É como se fosse assim, se você usar o Bombril, vírgula, e vai acontecer alguma coisa. É porque não dá para ler aqui, que está muito pequena a imagem. Tá certo? Vamos, olha lá, o Fusca agora, a propaganda do Fusca dá para a gente ler. Olha lá, ó. Na hora de comprar um carro, olha aí o adjunto adverbial de tempo, de novo.
tá certo? Deslocado para o início da frase. Na hora de comprar um carro, vírgula, é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo, tá certo? A propaganda aí antiga do Fusca. Fusca, lá nos anos 70, quando era carro e tinha poder de revenda, aí ele faz a propaganda em cima desse poder de revenda, agora deslocando o adjunto adverbial de tempo para o início da frase, tá certo? Esse é o exemplo que dá para a gente matar a regra 10. Vamos para 11. As ofensas, vírgula, disse ela, vírgula, foram graves. O que é que nós temos aqui? Uma oração intercalada por outra oração. Usa-se vírgulas para separar orações intercaladas. O que é oração intercalada? Uma oração dentro de outra oração. Repare bem aqui nessa frase. As ofensas foram graves. Essa é a frase. Essa é uma oração. Tá certo? Qual é o verbo dessa oração? Foram. Tá certo? Agora vamos para essa outra oração. Disse ela. Já é uma outra oração com o verbo dizer. Dentro de outra oração. Tá certo? Então essa oração intercalada, ela é sempre marcada por vírgula. É a última regra geral. Nós temos 11 regras gerais para o uso da vírgula. Tá certo? São essas que vocês acabaram de ver. Agora vamos entrar no uso da vírgula antes do e. Existem alguns casos, aí vocês têm que ficar espertos, tá certo? Se fosse questão de verdadeiro ou falso, questão que é típica do CESP, usa-se vírgula antes do e? Usa-se sim, nesses dois casos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Não é nunca se usa, não. E usa-se sim, em apenas dois casos. Identifique aqui primeiro, ó, antes de locuções adversativas, como e sim e não. Essa expressão, tá? E sim e não. Tem o mesmo sentido de mas sim, mas não. Ou seja, ela é adversativa. Vocês aprenderam, eu já falei antes, que o e é aditivo. Mas nessa expressão, mas sim, mas não, e sim, e não, esse e é adversativo. Só que eu hoje li um texto da imprensa, e existia vírgula depois do não. E não, vírgula, errado. Uso errado, tá certo? A vírgula só vem antes do e, não depois do sim nem do não. Aí é um erro grave. Olha lá como é que ficaria, ó. Entretanto, não se deve isolar essas locuções adversativas com vírgula. Usa-se somente uma precedendo-as, tá certo? Olha lá o exemplo, ó. Ele comprou um DVD, vírgula, e não um CD. Então vamos botar o mas no lugar. Ele comprou um DVD, mas não um CD. Então tem sentido de adversativo, tá certo? Olha lá o outro. Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, vírgula, e sim as que quis. Então nós temos aí o sentido de mas sim as que quis, tá certo? Então nós temos essa função aí da vírgula antes do e sim e não. Fácil. Vocês vão fechar o gabarito com vírgula, rapaz. Não tem erro, não tem dúvida. Tá a gramática toda de vírgula aí para vocês. E o outro caso, ó, antes de e, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes, ou quando o e se repetir. Esse e se repetindo, ele é muito comum em poesia, na literatura, mas no uso prático nós não fazemos, porque nós temos medo de ficar repetindo o e na frase. Mas vamos ver o exemplo aqui, ó. Fez-se o céu, vírgula, e a terra, vírgula, e o mar. Essa é uma expressão típica de uma frase parnasiana. Eu poderia dizer que é uma frase de Olavo Bilac. Ele faria uma frase assim, mas nós não faríamos uma frase assim, na prática, no dia a dia. Nós botaríamos a vírgula sem o e ali, ó, faríamos uma enumeração normal. Fez-se o céu, vírgula, a terra
e o mar. Só botaria o último E, porque nós temos esse medo de ficar repetindo o E, tá certo? Mas no caso do E repetido ali, aí é obrigado o uso da vírgula, tá certo? Antes dele, olha lá, fez-se o céu, vírgula, e a terra, vírgula, e o mar. Aí o uso é obrigatório, certo? E o último caso, João escreveu uma carta, vírgula, e José arrumou a cama, que eu mudei o sujeito da frase. Eu também poderia usar o ponto e vírgula ali no lugar da vírgula, tá certo? Porque eu estou separando aí uma oração de outra oração. Aí nesse caso eu posso usar ponto e vírgula. E por fim, nunca se emprega a vírgula entre termos essenciais da oração, meu povo. Não existe a vírgula entre sujeito e predicado. É o problema aqui de confundir o sujeito com o vocativo. E aí achar que o vocativo tem, então no sujeito pode ter também. Não confunda as coisas. Olha lá. A subida até o mirante, vírgula, deixou a criança cansada. É errada essa vírgula aí. Separando o sujeito, que é a subida até o mirante, tá certo? Do predicado, que é deixou a criança cansada. O verbo também dos complementos, seja ele direto ou indireto, tá certo? Ou predicativo, não se separa verbo de complemento. Olha lá, os cientistas preocupam-se, vírgula, com o efeito estufa. É errado esse uso aqui, tá certo? Preocupam-se com o efeito estufa sem a vírgula entre o verbo e o complemento. É o uso aí proibido, terminantemente. O núcleo nominal, seus adjuntos ou complementos, tá certo? Olha lá o exemplo. A visão, vírgula, do mar deixava-o absorto. Se eu usar aqui, ó, entre o núcleo nominal, a visão do mar, usa vírgula aqui, entre a visão, vírgula, do mar. Proibido esse uso aí do núcleo nominal, o sujeito, e o complemento do sujeito, que são os adjuntos adnominais, tá certo? Proibido, ok? O fiscal foi gentil, vírgula, com o turista. Olha lá, com o turista tem ligação com gentil, que é substantivo abstrato. Então você tem aqui um complemento, um adjunto adverbial aqui, ó, de gentil. Então você tem aqui o erro proibido de vírgula entre gentil com o turista. Não pode, proibido. E ainda com preposição ali, ó. Tá certo? Vamos para o último caso agora, o uso facultativo. Quando é que eu posso ou não usar vírgula? Existe caso facultativo? Existe. Se a expressão de tempo, modo, lugar, ou seja, advérbios. Ó, advérbio. A gente viu se o advérbio estiver deslocado, tem vírgula e tal, se estiver intercalado. Agora, vamos ver nos casos em que ele é facultativo. Se a expressão de tempo, modo, lugar, não uma expressão com mais de duas palavras, tá certo? Uma expressão, mas sim uma palavra só, então a vírgula é facultativa. Vai depender do sentido, do ritmo, da velocidade que se queira dar para a frase. Tá certo? Olha o exemplo aí que eu botei para vocês. Depois vamos sair para jantar, sem pausa. Se você quiser fazer uma frase fluida, depois vamos sair para jantar. Ou depois, vírgula, vamos sair para jantar. Reparem bem, esse advérbio tem uma palavra só, depois. Não é obrigatório o uso da vírgula aí. Tá certo? Agora, se tivesse mais de duas, seria obrigatório o uso. Porque vocês já aprenderam que estaria o adjunto adverbial deslocado, que é o caso. Tá certo? Outro exemplo aqui. Semana passada, vírgula, todos vieram jantar aqui em casa. Aí eu botei a vírgula. No de baixo, semana passada todos vieram jantar aqui em casa, sem vírgula. De uma a duas palavras não configura uma expressão. Então eu posso botar ou não a vírgula. Vai depender se eu quero dar um ritmo acelerado ou uma pausa ali entre o advérbio
e o complemento da frase, e a frase, tá certo? Fica a critério de vocês. Eu não sei se vocês repararam que as duas frases que eu botei têm a ver com comida, né? Não sei por que esses exemplos aí. Hein, Gui? Por que mesmo? Não sei, né? Vamos seguindo. Ponto e vírgula agora. Acabou vírgula. Vamos virar a página. Vamos para o ponto e vírgula. Eu já disse em função de uma regra. Vocês já sabem. Separa a oração de outra oração. Essa é a regra básica. Tá certo? Vamos lá? Indica uma pausa mais longa que a vírgula. Algumas funções. A. Separa as partes que têm orações já separadas por vírgula. Tá certo? Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas. Vírgula. Mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Ponto e vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, vírgula, como toda a gente, vírgula, sem chapéu. Aí uma crônica, um pedaço de uma crônica de Rubem Braga, de 1996. Perceba que ele está usando na primeira oração uma vírgula, e aí eu boto a ponto e vírgula, separa uma oração de outra oração, e aí usa vírgula nessa segunda oração. Tá certo? Então, separando as partes que têm orações já separadas por vírgula. E a outra regra, separa itens em uma enumeração. Essa aqui é a regra mais fácil de ponto e vírgula. A prova constará de A, um estudo de texto, ponto e vírgula. B, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. C, uma redação sobre o tema abordado no texto, ponto. Separei aqui 3 enumerações, ABC, por ponto e vírgula, tá certo? Esse é o segundo uso e o fim. Acabou, ponto e vírgula. Recapitulando, por favor, não esqueçam, eu não posso usar ponto e vírgula dentro de uma mesma frase, dentro de uma mesma oração, tá certo? Eu não posso separar, por exemplo, ela estudou, ponto e vírgula, mas não passou. Eu não posso fazer essa separação, tá certo? Porque uma oração aí depende da outra. Tá? Eu não posso fazer separação de uma mesma oração. Eu posso fazer a separação de uma oração que não dependa sintaticamente da outra oração. Aí eu posso. Quer ver uma? Vou fazer uma frase aqui, mas eu espero que as pessoas não se sintam sensibilizadas por essa frase. A burrice é contagiosa. Ponto e vírgula. Eu posso acabar aqui a frase, não posso? A burrice é contagiosa. Ponto. Acabei a frase. Não implica nenhum, não fica nada em aberto, em suspenso. Mas eu posso botar ponto e vírgula. A burrice é contagiosa. Ponto e vírgula. Aí eu vou fazer a segunda frase agora. A inteligência, vírgula, não. Ponto. Acabei. Eu fiz a primeira frase, a primeira oração e a segunda oração. Elas não dependem sintaticamente, mas semanticamente. Tá certo? Que vocês viram que essa vírgula, ela suprime o verbo da frase anterior. Mas sintaticamente elas são independentes. Aí eu posso usar. Ok? Pronto, vamos para próximo agora. Os 2 pontos. Os 2 pontos, qual é a função dos 2 pontos? Vamos lá. E podem introduzir fala, aqueles textos que têm discurso direto, ou seja, que tem fala dos personagens, geralmente 2 pontos. Aí vem travessão, aí vem a fala da pessoa. Ou 2 pontos, aspas, aí vem a fala ou a citação de um personagem, ou a fala de um personagem. Tá certo? Olha lá. A aeromoça disse, 2 pontos. Abre travessão. Os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. É o primeiro uso dos 2 pontos. O segundo, introduzem citação direta. Tá certo? Citação direta. Eles introduzem citação. Olha lá o exemplo. Diz Mônica Hector,
vírgula, em manual de semântica, dois pontos, abre aspas, a aceleração do mundo moderno impõe um repensar da ciência, ponto, fecha aspas, tá certo? Aí, no caso, os dois pontos iniciou a citação. É outro uso para os dois pontos. Introduzem, o terceiro agora, introduzem uma explicação, definição, resumo ou consequência do que se disse antes, tá certo? Olha lá o exemplo, ó, na frase. Gol, dois pontos, o carro que menos desvaloriza no Brasil, tá certo? Gol, dois pontos, só disse uma palavra, gol. Poderia significar várias coisas esse gol. Poderia ser um gol do futebol, poderia ser gol linhas aéreas, tá certo? Poderia ser gol carro, e o que nós vemos depois dos dois pontos é que realmente está se falando do carro. Olha lá, gol, dois pontos, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Vai explicar, vai definir, vai resumir ou uma consequência do que se disse antes. Então isso aí é o que se usa os dois pontos, tá certo? Vamos para o próximo, reticência. Eu vou começar a dar uma acelerada aqui, viu, meu povo, para deixar o tempo para vocês fazerem a atividade. Reticências marcam uma interrupção da sequência lógica do enunciado, com a consequente suspensão da melodia da frase. Olha lá o exemplo. Para indicar que o sentido vai além do que é dito. Aí nós temos a frase: Roberta imaginou-se com Paulo. Os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas. Reticência. Coisa linda, romântica. Nós estamos precisando disso, meu povo. Sejam mais românticos. Olha lá, Roberta e Paulo, numa ilha de amor. Reticência. O que é que essa reticência significa, meu povo? Será que eles estão no imbróglio lá, dando as namoradas? Quem sabe? Reticência, pode ser qualquer coisa. Olha lá, letra B, para indicar hesitação, dúvida, reticência. Olha lá o exemplo. E a prova, filho. Pai questionando o filho, né? E a prova, filho. Bem, a prova não foi muito bem. Olha lá a reticência, indicando hesitação, dúvida do filho em responder à arguição do pai. Tá certo? Essa aí é a marca da reticência. Observação. Nas dissertações objetivas, evite reticência. Já expliquei isso no início da aula. Tá certo? E observação 2. As reticências entre parênteses ou colchetes significa que uma parte do texto foi retirado ou suprimida, tá certo? Exemplo aí, ó, abre aspas, parênteses, reticência, fecha parênteses. Esse símbolo representa que foi retirado uma parte que a pessoa não quis usar como referência no seu texto, tá certo? Então é isso que identifica a retirada, parênteses, reticência, parênteses. Olha lá a frase de Raduan Assar, no livro Um Copo de Cólera: somos portadores das mais escrotas contradições, fecha aspas, Raduan Assar. Então isso aí marcou aí a supressão, a retirada de uma parte do texto, tá certo? Então isso é usado aí, a reticência é usada nesse sentido. Se você for escrever dissertação, esse uso pode na dissertação. É o único que pode, com reticência. E agora vamos para os parênteses. As funções aí, eu botei uma imagem aí de um personagem que parece um pouco com o nosso chefe aqui. Vocês conhecem nosso chefinho aqui, né? Olha lá essa imagem. Não parece com ele? Olha aí. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Aí abre parênteses. Eu acho. Fecha parênteses. Olha que descarado, ó. Ele também que está com dúvida, para dizer que é inteligente. O bonito. Olha lá, gordinho, né? Não parece com ele? Parece com ele um pouquinho. As funções dos parênteses aí, ó.
fazer explicações, indicações, comentários ou intercalações acessórias. Então é a mesma função que nós temos para vírgula no sentido do aposto explicativo. A gente pode usar o parênteses nesse sentido, que é o caso que está ali do gordinho, olha lá, desse companheiro ali, ó, de panela, de prato. Olha lá, todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Abre parênteses, eu acho, fecha parênteses. Fazer explicações, indicações, comentários ou intercalações acessórias. É o primeiro uso para os parênteses. Vamos para o segundo. Indicações bibliográficas. Vocês que já passaram pela faculdade, já viram toda a complicação que se é fazer referência bibliográfica, né, companheiro? Hein, companheira? Aquela chatice de botar parênteses, sobrenome, página, ano e página, fecha parênteses, em toda citação que você fizer, né? Pois é, o parênteses é usado para isso também, em indicações bibliográficas. Olha lá o exemplo. Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Abre parênteses, Chico Buarque de Holanda, fecha parênteses, está vendo? Indicação bibliográfica. Aí nós temos também nas indicações cênicas de peça de teatro. Os textos de teatro, eles marcam o que os atores devem fazer através do que está entre parênteses, tá certo? Olha lá, você que nunca leu o texto de teatro, repare como é, ó. Tomás, isso significa que o personagem Tomás fala. É meu, tenho dito. Aí o segundo, Sampaio, vai dizer agora. Pois não é, não senhor. Aí abre parênteses. Agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado, fecha parênteses. Ou seja, a ação que o ator deve ter em cena, ele é marcado pelo parênteses, o que está escrito dentro do parênteses, tá certo? É outra função aí, indicações cênicas das peças de teatro. Agora vamos para as aspas. As aspas são usadas para diversos casos. Olha lá, o primeiro caso, para indicar início e final de uma citação, tá certo? Aí nós temos uma citação feita por Mafalda, abre aspas, Deus ajuda a quem cedo madruga, fecha aspas. Por que está entre aspas? Porque é um dito popular, tá certo? Uma frase que não é dela, é um provérbio, uma máxima, um aforismo, que a gente chama, um ditado popular. Então ela bota entre aspas ali, tá certo? Para indicar aí que não é uma frase dela. E indicar início e final de uma citação. Olha o segundo caso, para destacar alguma palavra do corpo do texto, mas não é para você ficar escrevendo redação e usando aspas, um bocado de aspas e toda palavra não. Olha lá os casos, ó. Para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo, ou seja, uma palavra inventada, um estrangeirismo, uma palavra estrangeira que não é do nosso idioma, ou uma gíria. Então a aspa é usada para isso. Uma carga irônica na palavra, aí você pode usar aspas. Ou estrangeirismo, neologismos e gírias são usados entre aspas também, porque não fazem parte da linguagem culta, fazem parte da linguagem coloquial, tá certo? Dessa linguagem familiar nossa. Olha lá o exemplo. Os anjinhos já estão prontos? Você imagina a espécie de anjo que deve ser essas crianças, certo? Os anjinhos. Olha a outra frase. O coffee break, entre aspas, será às 15 horas. Olha lá, será às 15 horas. Não é pergunta não, é uma afirmação. O coffee break é um termo estrangeiro. Então, entre aspas, tá certo? Olha o outro caso agora. C. Para marcar diálogo em substituição ao travessão. Então você pode botar o travessão, que é a característica da pontuação clássica, né, dos autores clássicos. Os pós-modernos, ou os modernos e pós-modernos, podem usar aspas
Como usa-se, por exemplo, em texto de jornal, quando tem uma frase, um discurso direto de alguém que foi entrevistado, aí dentro da reportagem, da notícia, bota-se entre aspas, tá certo? Para indicar ali que é a viva voz de alguém, para marcar diálogo. Olha lá, abre aspas, aquela moça é da rua larga, fecha aspas, perguntou Maria Alva. Aí nós temos o caso de um discurso direto. Em vez de botar o travessão, optou pelas aspas, e que é um uso adequado. Ok? Finalizamos, vamos para o travessão. Já disse aqui, né? Praticamente o uso do travessão. Um dos empregado para indicar fala, começo ou fim e a mudança de interlocutor. Olha lá a frase, ó. Abre travessão. Você não precisa de pílulas. Interrogação. Aí outro travessão embaixo. Que pílulas? Isso está indicando que é outra pessoa que está falando, não o mesmo. Porque se fosse o mesmo, eu continuaria a fala no mesmo travessão. Tá certo? Aí de novo embaixo, travessão. Essas para acalmar. Ponto. Aí outro travessão embaixo. Eu sou calma. Travessão. Disse Luciana com meio sorriso. Então o travessão aí indicando mudança de interlocutor no discurso direto. É um uso aí, ó, do texto de Lígia Fagundes Teles, nossa grande escritora, está lá em São Paulo, morando lá ainda, viva. Tá certo? Para enfatizar expressões ou frases, aquelas que podem ser usadas, que eu já falei, tanto com a vírgula quanto com parênteses. Pode ser usado também travessão. Olha lá o exemplo. Foi poeta, travessão. Sonhou, travessão. E amou na vida. Tá certo? Frase aí de Álvares de Azevedo, nosso poeta romântico. Poderia ser, foi poeta, vírgula, sonhou, vírgula, e amou na vida. Poderia? Poderia também. Poderia ser, foi poeta, parênteses, sonhou, parênteses, e amou na vida. Também poderia ser assim. Esses três casos. Impossível escrever o poema, travessão, uma linha que seja, travessão, de verdadeira poesia. Tá certo? Essa frase aí de Drummond, ela está intercalada por travessão, mas poderia também ser vírgula ou ser parênteses. Qual é a dica que eu dou para vocês? A dica é o seguinte, se você está usando muita vírgula no seu texto, já tem excesso de vírgula, use travessão, use parênteses, para não ficar muita vírgula, entendeu? Esse excesso de vírgula. Você pode usar que tem o mesmo sentido, travessão, parêntese e vírgula nesses casos. Tá ok? Olha lá agora, ponto de interrogação, penúltimo uso, estamos acabando, daqui a pouco eu libero para vocês fazerem as atividades e aí o gabarito vem em seguida, certinho? Espero todo mundo aqui, que eu quero a sala lotada de gente, eu gosto de ver vocês aqui. Dar aula assim para o vídeo não é muito legal não gosto dessa experiência não. Mas vamos lá, ponto de interrogação, empregado em frases interrogativas diretas, como eu falei. Sua entonação é ascendente. Gustavo, por que ascendente? Porque você tem que criar a entonação de que você está fazendo a pergunta a alguém. Porque senão vira uma afirmação. Tá certo? Olha a pergunta aí do meu querido Garfield. Ei, todo mundo. Época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Então ele está lá, ó, todo enfeitado, como se fosse uma árvore de Natal. Tá certo? E a entonação sobe para indicar que é uma pergunta. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Ó, interrogando para cima, tá certo? Aí é entonação ascendente. E o ponto de exclamação, nosso último ponto, e eu já libero vocês, é utilizado após as interjeições, tá certo? Interjeições, a, o, i, fish, tá certo? Interjeições, frases exclamativas e imperativas, aquelas de ordem,
tá? Frases exclamativas e imperativas. Pode exprimir, o uso da exclamação pode ter o sentido de surpresa, tá certo? Surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, ou seja, as imperativas, né? Súplica, etc. Possui entonação descendente. Aí ela vai caindo, tá certo? Que o Senhor te abençoe. Exclamação. Frases optativas, tá vendo? Que exprime desejo. Que o Senhor te abençoe. Exclamação. Ou eu posso usar também, aí é a dica que eu disse lá atrás. Eu posso usar a exclamação também para substituir o vocativo enfático, a vírgula do vocativo enfático. Eu posso dizer assim, ó: socorro! Exclamação. Alguém me ajude! Exclamação. Ou ponto. Tanto faz. Ou eu posso dizer socorro, vírgula, alguém me ajude! Exclamação no final. Pode ser os dois. Posso falar assim, ó: Paulo! Exclamação. Vem até aqui. Usei aí com o vocativo a exclamação em vez da vírgula. Posso fazer isso, Gustavo? Posso. Tá certo? A exclamação também é usada nesse sentido. Mas vamos voltar aqui para o exemplo, porque eu amo Mafalda. Mafalda é maravilhosa. Olha lá. Ela e a amiguinha andando no primeiro quadro, dizendo o seguinte. Aí Mafalda falando: ontem deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Aí no segundo quadrinho, ela já indicando uma certa decepção, com a boca para baixo, olha lá. Aí ela falando e a amiga ouvindo: fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesma todos os nomes: idiota, cabeçuda, paspalhona. E aí a amiga completa na maior felicidade no terceiro quadro: estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. Aí no último quadrinho: é pecado entusiasmarmos-nos, tá certo? Depois que Mafalda deu umas porradas nela por ela ter dito aquelas coisas lá, tá certo? Em virtude da exclamação, dando muita ênfase aos termos aí, ó, que ela diz: estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada, tá certo? Aí a exclamação. Aí o uso da exclamação é justificado. Então esses são os casos da pontuação. Vamos ver aí por último, ainda tem esse, tinha esquecido, o ponto final. Mas é fácil, o ponto final é indicador de pausa máxima. Pausa máxima. A pausa mais longa que nós temos na pontuação é o ponto final. É empregado no final do período simples, oração absoluta, ou de um período composto. Olha ele aí, o ponto final. Olha lá o exemplo na propaganda: supositórios do Colax. Ponto. No fundo, a melhor opção. Ponto. Tá certo? Porque supositório, você sabe o que faz, né? Faz um estrago danado. Mas ele deu ponto ali, ó. Ponto final. Não tem conversa, é ele que resolve. Olha lá, é muito utilizado em textos publicitários como recursos estilísticos. Olha que massa aqui, análise de textos publicitários. Olha essa propaganda do Viagra usando a pontuação, meu povo. Olha que interessante, ó. Before, ou seja, antes, a interrogação, ó, indicando o que essa interrogação? Que o negócio tá meio mole, tá envergado. Repare, a outra, after, após o Viagra, depois, olha ele retinho, tá teso, olha lá, inteirinho lá, ó, tá certo? Usando a pontuação para indicar, meu povo, indicar ali as qualidades, os defeitos de algo, do produto que está sendo publicizado, tá certo? Olha lá o outro, a palavra e as reticências. Nós estamos vendo nessa charge de Angeli, na Folha de São Paulo, o seguinte: a palavra paz, lembre-se, 2004, hein? Nós estávamos aí em guerra, eu acho que com o Iraque, se não me engano,
Eu acho que o Iraque, na época. Aí, várias pessoas formando a palavra peace, que é paz em inglês, tá certo? A população aí fazendo a palavra peace. E as reticências, os presidentes dos países que estavam fazendo a guerra. George Bush, Powell, que era o secretário de George Bush, secretário de Defesa, e Tony Blair, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época. Ou seja, as reticências eram aqueles que estavam promovendo a guerra. E a população pedindo paz. Olha que interessante, que sacada genial de Angeli, ele usando a reticência com aqueles personagens, os miseravões, que estavam fazendo a guerra, enquanto a população pedia paz. Fez a palavra em inglês, né? Peace. Tá certo? Olha lá, precisa de mais alguma coisa para essa imagem que caiu no vestibular da UERJ. Olha lá, crack. Ponto. Só isso. Não precisa de mais nada. Porque a imagem está representando uma mulher, tá certo? Parece ser uma mulher. E a imagem cortada, como se estivesse sendo rasgada, tá certo? A imagem, a fotografia dela, rasgada no meio. E do outro lado a palavra crack. Ponto. Não precisa dizer mais nada, meu amigo. O estrago que o crack faz na vida de uma pessoa, tá certo? Essa é usado a pontuação característica aí dos textos jornalísticos, identificando toda essa situação. E agora é com vocês, tá certo? Agora é com vocês. Peguem a atividade que está disponível no e-mail da turma e joguem duro. Façam aí as atividades. Se quiserem, assistam novamente, vejam todas as regras, anotem se quiser, tá certo? Está disponível para vocês aí online. E a gente se vê na próxima aula, quarta-feira que vem, aqui nesse mesmo bate-canal, bate-caverna, tá certo? Valeu, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, boa sorte, meus guerreiros. Valeu!